Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. E hoje vamos falar um pouco sobre luto e como ele impacta na nossa vida. Sabemos que o luto é um conjunto de reações naturais, ou seja, todos nós iremos passar por isso em algum momento, e que essas reações não são apenas do ponto de vista emocional. Portanto, é possível que você sinta outras reações também no seu físico, né? Dores, incômodos no estômago, dificuldade para alimentar, dificuldade com o sono também. Além disso, dificuldades do ponto de vista espiritual. Então, passar a questionar mais a sua fé ou buscar, né, uma fé como fonte de sentido aí para encontrar algumas respostas diante da sua perda. Social, então o isolamento, é muito comum que pessoas enlutadas no período agudo do luto tendem a se isolar, né, a ter dificuldade de interagir. Tem pessoas que relatam a questão da irritabilidade, da falta de paciência com as relações sociais. Do ponto de vista emocional, então, tristeza, solidão, alívio. Sim, você pode sentir alívio no seu processo de luto, o que é muito comum em situações de adoecimento crônico, sabe? Quando aquela pessoa está há um bom tempo adoecida e a família acompanhando todo esse processo também, pode ser que após a perda dessa pessoa, né, você sinta um certo alívio. Não por ter perdido ela, né, mas por toda a condição que ela estava, né? E por aí vai. Então, o luto, ele afeta todas as dimensões da nossa vida, né? Recapitulando, dimensão social, física, emocional, espiritual e também a cognitiva. Então, dificuldade na memória, dificuldade de se concentrar, né? Os esquecimentos, assim, do dia a dia mesmo. Será que eu fiz a atividade X? Será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o ferro? E ao mesmo tempo, esses pensamentos, né, de dúvida, de questionamento, eles também vão estar associados com a possibilidade de aumento, né, da intensificação da ansiedade, que a gente vai estar discutindo nos próximos episódios dessa segunda temporada. E eu quero falar um pouco com vocês sobre alguns fatos do luto, né? Então, vamos esclarecer um pouco alguns pontos, né? Vamos aprender alguns pontos. Porque para você cuidar do seu luto, primeiramente é importante você aprender sobre ele, você conhecer sobre luto. A informação, ela tende a auxiliar na redução da ansiedade com o tempo. Então, vamos de informações, né? Informações seguras. Então, um primeiro fato, o luto, ele é normal, ele é natural, né? Eu prefiro até usar essa palavra natural, para não ficar margem para considerar o luto em algum ponto uma doença ou anormal. Então, o luto, ele não é doença, né? Ele é uma resposta humana normal a uma perda significativa. Então, essa questão de ser normal não significa que não haverá um sofrimento, né? Pelo contrário, é muito difícil perder quem a gente ama, perder algo que a gente ama, né? Um animalzinho de estimação que a gente ama. Então, o luto
ele tem essa característica natural de tudo aquilo que a gente se vincula. Um outro fato sobre luto, né? Qual é o pior luto? Qual é o pior tipo de luto? É o seu, né? A pior dor, o pior luto, ele é o seu. Porque apenas você sabe do que foi perdido nessa relação, né? Então, quem era essa pessoa que você perdeu? Que papel ela ocupava na sua vida? De que formas, né, ela facilitava também a sua vida? Era aquela pessoa que cuidava de um ponto de vista financeiro, que te dava uma segurança? Então, apenas você vai saber desse impacto. Por isso que a pior dor, o pior luto, né, é o seu, certo? Um outro ponto importante em relação ao luto é que o luto, ele tem um trabalho a ser exercido, por isso que ele é cansativo. Então a gente chama de trabalho do luto e não de descanso do luto. Por isso que no dia a dia vai ser esse esforço constante, né, que você sente até essa exaustão para poder lidar com essas mudanças que o luto traz. A mudança da sua rotina, a mudança dos seus sonhos, dos planos que você tinha com essa pessoa. Tudo isso vai estar em constante movimento agora para você reorganizar eles, né? Eu costumo dizer que o luto é como se fosse, imagina ali um tsunami que atingiu ali a sua vida, a região ali onde você mora, e deixou todos aqueles destroços. Então, o luto seria você no meio desses destroços, tentando entender o que aconteceu, tentando encontrar ali, né, objetos familiares, coisas coisas que você reconhece para tentar reorganizar e reconstruir a sua vida após esse tsunami. Não vai dar para ser mais a mesma casa de antes, né? Não vai ser o mesmo local, não vai ter as mesmas pessoas por perto, mas você vai, a partir desse momento, buscar se reconstruir, reorganizar. Isso não é fácil, né? É muito desafiador. Um outro fato sobre o luto é que a saída dele é através dele, né? Então, assim, o luto ele não é algo que tenha um fim, uma meta, um objetivo a ser atingido. Você vai estar lidando com ele a partir dessa sua vivência e experiência dentro do próprio processo. Então, nós precisamos encontrar esse empenho, esse suporte para lidar com essa experiência, né? E aprender sobre o luto é uma chave importante para que isso aconteça, porque você vai estar buscando conhecimento sobre esse processo e importante, né, essa autorreflexão para o autoconhecimento de como é esse luto na sua vida. Um outro ponto importante, né, sua dor, ela está intimamente relacionada, conectada com a sua história de vínculo, né, de amor com o que foi perdido. Então, é importante você entender, né, fazer essa reflexão sobre esse relacionamento, e quando eu digo relacionamento, né, do ponto de vista de relações mesmo, sobre a sua relação e o seu vínculo com o que foi perdido. Então, o que essa perda trouxe, o que essa perda mudou na sua vida e o que essa perda também está levando da sua vida. Como eu disse novamente, né, o luto é um trabalho árduo, né, então requer muita energia para funcionar e é por isso que em muitos momentos você pode se sentir exausta, cansada, né, você pode ter ali a sua noite de sono e não sentir que conseguiu realmente descansar. Outro ponto, né, o luto, ele é para a vida, né, então ele vai durar muito mais do que a maioria das pessoas acha que vai durar. Então, é importante você também conseguir, sabe, comunicar isso para as pessoas. Mas isso parte primeiro do seu entendimento, de que o luto é um processo para a vida, o que não significa que sempre será
uma vivência sofrida e com muita dor, mas no sentido de que diariamente, cotidianamente, você vai estar repensando a relação com quem foi perdido, você vai estar pensando nessa pessoa, você vai sentir saudades, você pode se passar anos, você vai ter uma memória, né, uma lembrança, vai sorrir, vai chorar, e isso é ao longo da vida, né? Assim como o amor que você sente por essa pessoa, ele não vai deixar de existir, o luto também não, porque o luto é essa resposta, né? Esse outro lado do amor. Nós nos enlutamos quando nós perdemos, né? O luto, ele também é imprevisível, ele é um processo oscilatório, então vai ter momentos em que você vai estar bem, logo em seguida você pode sentir alguma angústia, você pode identificar algum gatilho ali que já te faz se sentir mais para baixo. E ainda assim é um processo que pode te surpreender, né? É muito comum ter essa ansiedade prévia em relação a uma data importante, de aniversário, data de diagnóstico, datas comemorativas. E às vezes chega nesse dia e você se surpreende, né? Eu já ouvi pessoas falando, não foi tão ruim quanto eu imaginava, e também o contrário é uma possibilidade, né? De ser mais ruim ainda, né? De ser pior do que eu imaginei que seria. Dentro do luto também, você tem as perdas secundárias, como eu disse lá no início, né? Era essa pessoa que cuidava do financeiro, então você vai ter esse prejuízo financeiro, né? A morte de qualquer indivíduo, né, de qualquer pessoa, por mais difícil que seja por si só, ela também traz essas outras mudanças na sua vida. Então, podem haver muitas outras perdas, mudança de ambiente, e cada vida, né, que ficou tem um impacto, e cada perda também precisa ser considerada, precisa ser lamentada e vivida dentro desse processo, além da perda maior dessa pessoa, né? A dor, ela vem, ela vai, ela vem em ondas, né? Em processo oscilatório. Lembra? Luto, ele é movimento. Então, quando você sentir que talvez esteja superando, que é uma outra palavra que a gente não utiliza no luto, porque nós não queremos ter essa ideia de que o luto tem que ser superado, né, como um obstáculo que você vai saltar e nunca mais na sua vida ele vai existir. Então, o luto, ele não é superado, ele é para ser cuidado, ele é para ser vivido, né? E vai ter momentos que você vai sentir que tá melhor nesse processo e em outros que não, né? Então, é preciso perceber que é assim que o luto funciona, confiar no processo, por mais difícil e desafiador que seja, e isso vai te ajudar a trabalhar em direção à reconciliação com essa parte da sua história. O trabalho do luto, ele também é importante que você tenha, sabe, uma rede de apoio. Ele vivido sozinho, ele não é muito, vamos dizer assim, eficaz. Então, fale com alguém que você tenha confiança, né? Entre num grupo de apoio para compartilhar com pessoas que têm histórias parecidas com a sua, apesar de cada particularidade desse luto. Procure uma ajuda, né, de um conselheiro do luto, um psicoterapeuta do luto, porque muitas vezes outras pessoas que passaram, né, por esses lugares, por essas oscilações do luto, eles vão ter ali uma palavra, um ensinamento para te trazer, né, um conforto, uma forma de você não estar caminhando sozinho, que o luto já é algo muito solitário, não é mesmo? E o luto é lidar com a perda de um relacionamento, e muitas vezes vai ser outras relações que também vai te ajudar nesse processo de reconciliação com a sua história e com o seu luto. Então, espero que o episódio de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre luto, e nos vemos na próxima semana.
onde nós iremos falar um pouquinho sobre a ansiedade no processo de luto. Então, manda para nós se você tem alguma dúvida sobre essas reações do luto, se você sente, percebe que a sua ansiedade se intensificou nesse processo. Nos ajude a construir o podcast, mandando a sua dúvida, a sua história e sugestões para que a gente possa trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio Vale Lutar.